Você sabe que a gente estava falando de papel de cada um na família, né? Hoje eu abri o Instagram e aí vi uma dessas mensagens bonitas de uma moça que sofre de várias coisas. Ela tem dificuldade de se relacionar, ela é irritada, ela é ansiosa. Estava falando, se você presenciou muitas brigas na sua infância, possivelmente você tem esse estilo de vida, essas emoções hoje tão mal trabalhadas, mal elaboradas, né? E, gente, tem muita coisa que a gente não sabe, mas as crianças precisam de uma atenção muito especial. Sabia que 75% dos transtornos mentais começam no início da infância? Já metade desses transtornos ocorre até os 14 anos de idade. Estigmas existentes em relação à saúde mental, vergonha, o medo, precisam ser deixados de lado. A gente precisa, de uma vez por todas, acabar com esse preconceito, para que a gente possa ter o zelo, o cuidado com a cabecinha das nossas crianças. E é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. E hoje eu recebo a psicóloga Andressa Maradei, que já está aqui e vai nos ajudar nesse processo. Seja bem-vinda. Andressa, obrigada por estar aqui. Vou sentar do seu lado aqui no sofá. Opa, vou sentar aqui do seu ladinho. E aí a gente consegue conversar. Porque eu penso assim, né? Às vezes a gente está até habituado a falar, não tenha culpa, cada mãe, cada pai faz o que dá conta de fazer. Mas a gente precisa ter responsabilidade, né? Exatamente. É um assunto muito, muito importante esse. Importante vocês abrirem esse espaço na TV para a gente poder falar disso. Hoje em dia é grave e assustador o que a gente encontra no consultório, porque os adultos trazem exatamente essa informação que você acabou de falar, sobre processos não resolvidos que vêm lá de trás. E como é importante os pais terem a consciência de que eles não são os responsáveis por aquela criança ser feliz e por isso ele precisa fazer tudo. Ele não. Ele precisa ser companheiro, ele precisa ser parceiro. Ele precisa estar bem para poder ajudar aquela criança. E hoje o bem-estar da criança favorece funções cognitivas, as questões emocionais e principalmente os relacionamentos. Essa criança, se ela for trabalhada, se o bem-estar dela, a saúde mental dela estiver em dia, como a gente diz, ele vai ser um adulto que vai saber se relacionar, ele vai enfrentar conflitos, ele vai saber tomar decisões, porque de alguma forma ele foi preparado para isso. E cuidar da saúde mental da criança não significa falar sim para tudo, não significa deixar ela fazer tudo, né? Principalmente tá ali, caminhando lado a lado, com responsabilidade e proporcionando que essa criança saiba fazer escolhas. Ela precisa aprender a fazer as próprias escolhas e olha, desde pequenininha. Tanto que a gente fala sobre a importância de favorecer a autonomia. Desde pequenininho ele já pode, com 3 anos ele já pode guardar os brinquedos dele, ele já pode, quando ele é um pouquinho mais velho, tirar um prato da mesa, ele se sente valorizado, ele se sente importante. Uma coisa que a gente fala muito para as crianças, para os pais, é valorize a atitude do seu filho. Ah, meu filho tirou 10, nossa, parabéns pelo 10. Não, parabéns pelo esforço que você teve. Por você ter se dedicado, ter estudado, o resultado foi esse. Porque se ele parabeniza o 10, essa criança vai querer ser sempre 10 para o quê? Para que o pai o valorize. E pode ser que em alguma matéria que ela não tenha tanta habilidade, ela não consiga tirar aquele 10 e se frustre. Agora, se ela for valorizada pela atitude, por ter se empenhado, por ter estudado, por ter aberto mão de alguma coisa para poder estudar, sim, ela vai sempre se sentir valorizada, tirando 10, tirando 8, tirando 7. Ela vai sentir que o pai está ali como companheiro, como amigo, valorizando a atitude e não o efeito. E isso é muito importante. Perfeito. O que a gente tem visto muito é adulto descobrindo transtornos que eles carregam de uma longa vida, né?
muita gente descobrindo TDAH, muita gente descobrindo autismo. E ali, quando eu falei que alguns transtornos, alguns problemas, eles começam logo no comecinho da vida, na primeira infância, outros vêm até os 14 anos de idade, eu também estou pensando nisso. E eu ainda vejo, apesar da gente viver um mundo com tanta informação, eu ainda vejo muitos pais com preconceito, não em relação ao filho do outro, né? Em relação ao filho do outro é fácil a gente olhar e falar assim, acho que tem autismo, acho que esse daí TDAH. Mas os nossos a gente resolve colocar um véu e ai de quem sinalizar. A gente ainda não quer ver. Qual a importância da gente quebrar esse preconceito e olhar a realidade para trabalhar da forma correta com os nossos filhos? Eu costumo dizer assim para o pai, se você quer que seu filho seja feliz, que é o que eles costumam dizer, né? Então você precisa estar aberto. Precisa estar aberto para tudo. Imagina que quando a criança está... Olha, o nosso cérebro se forma com 25 anos de idade. Então você imagina uma criança que ainda não tem o cérebro na total formação, principalmente o córtex pré-frontal, que é essa região responsável pela regulação emocional, tomada de decisão. Você imagina, aquilo não está formado. E o pai, não sabendo disso, a criança é uma esponja. Então, como eles precisam estar atentos a tudo que fala, a tudo que faz. Para quê? Para que essa criança consiga crescer e evitar esses possíveis diagnósticos. É claro que tem alguns que têm uma questão de genética, fatores hereditários, uma predisposição que a criança já tem. E por isso é importante que o pai saiba o quê? Enfrentar. Por exemplo, uma criança que tem hoje TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela não precisa ser tratada de forma diferente, ela só precisa entender que ela funciona diferente. E por isso tem estratégias para lidar com aquela criança, como qualquer outro transtorno. Então, quanto mais a gente falar desse assunto, Cláudia, quanto mais for aberto a conversa, vocês estavam falando da família agora, como é importante o diálogo entre os pais. Você precisa saber como teu filho está, precisa conversar. E como agora, nessa era digital, a gente valoriza muito mais essa conversa, esse toque, esse abraço e muito cuidado, principalmente com as telas. Olha, grandes transtornos que nós estamos vendo agora com adultos, está começando a vir essa geração que foi criada na tecnologia, que a tecnologia ela é excelente, mas nós dominamos, não ela que nos domina. Então tem idade para as crianças ficarem nas telas e essas telas estão trazendo isolamento social, as crianças não conseguem se relacionar, as crianças estão se exigindo serem perfeitas porque é o que elas encontram lá e elas não conseguem mais, o pai pede para jantar, todos à mesa, não consegue falar, não tem repertório porque ela não consegue mais saber o que é natural, o que é normal, porque ela vive dentro das telas. Tudo tem que ter dose, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E tem que participar da vida dos filhos. Eu sou avó, né? E sou uma avó muito presente na vida do meu neto e eu sou dessas que desço sempre. Então, eu tô sempre... Quer me encontrar? Eu tô no parquinho, brincando com o Bernardo. E com várias babás. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que algumas falam... eu percebo isso no fulaninho, percebo isso... Mas eu não posso falar com a mãe, porque ela não quer ver. Eu, babá, não tenho autonomia para falar. Se eu pudesse, eu falava. Por favor, pai e mãe, eu acho que se você delega o cuidado do seu filho para alguém, babá, professor, escolinha, você precisa ter também comunicação para saber o que está acontecendo com essa criança, né? Exatamente. E nós sabemos que os pais precisam trabalhar, por vezes trabalham o dia inteiro. Não é o tempo, é a qualidade do tempo. É a qualidade daquela meia horinha que você está com seu filho. Você tem meia horinha, você está onde? Você está no celular? Ou enquanto ele está brincando, ou você está ali realmente interessada no que ele está te falando, no que ele está fazendo? E como é bom quando a gente está interessado e que a gente se Exatamente. dedica.
Não é só com criança, não. Em todas as áreas da nossa vida, esteja inteira em tudo que você faz. Me dá 2 minutinhos e eu volto aqui. Então, ó, vamos fazer assim? Se você quiser complementar esse nosso bate-papo, quer acrescentar ou quer fazer uma pergunta, Vida Melhor Oficial, eu volto já já e a gente continua a conversa, tá bom? Vamos lá, Andressa. Abrir aqui também para a participação dos nossos telespectadores, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Se já tiver alguma pergunta, alguma contribuição, pode liberar aqui na tela, tá bom, gente? Mas quando a gente falou que muitas desses transtornos, né, são já diagnosticados na primeira infância, a gente está falando de quais, por exemplo? Olha, ansiedade, principalmente, a gente já encontra até crianças ansiosas, né? Mas alguns transtornos em relação à depressão, transtornos de personalidade já são diferentes, eles são identificados desde o início, mas é personalidade. Os pais podem acompanhar, podem tratar, mas os transtornos de humor, por exemplo, principalmente a ansiedade, que eu vejo que hoje em dia ela é assim, eu não encontro um que não tenha pelo menos um pouco de ansiedade. Mas a consciência já vai ajudar bastante a resolver. Tem várias dicas para os pais começarem a perceber se eu tenho uma criança que tem uma predisposição a isso ou aquilo. Né? Foco, concentração, atenção, problemas de aprendizagem, problemas de estudo. Mas o que eu posso te garantir, assim, que a ansiedade, a depressão e esses transtornos de humor são os campeões hoje em dia. Como é que a gente trata um transtorno de humor numa criança pequena? Então, nós não fechamos diagnóstico numa criança pequena, mas ela precisa procurar um profissional da saúde. Precisa encontrar aquilo que eu falei para você das estratégias, né? Então, uma criança, por exemplo, com ansiedade, o que a gente faz? Dentro da terapia, ela vai encontrar estratégias para lidar com aquilo e os pais vão ser acompanhados. Hoje, não sei se você já viu, mas a quantidade de profissionais de orientação parental que tem agora no Instagram está aparecendo cada vez mais. Esses profissionais são os ideais assim, para conversar com esses pais. Eles podem dar a direção para você, o que fazer com o meu filho porque ele só grita. O que fazer com o meu filho porque ele não consegue ficar no ócio. Ele não consegue ficar sem fazer nada. Então ele precisa o tempo todo estar fazendo alguma coisa. O que faz com o meu filho se ele se isola, se ele não tem amigos, se ele chora por qualquer coisa. Isso tudo pode ser um sinal de que alguma coisa pode, lá no futuro, aparecer. Olha que maravilha que a gente vive num mundo de tecnologia, esse é o lado bom da tecnologia. Hoje a gente tem tanto de informação, né? Essa educação parental hoje é possível. Na minha época não tinha nada disso, Exatamente. Né? A gente aprendia a ser mãe sendo mãe. Hoje a gente realmente tem uma retaguarda muito grande para nos ajudar, né? Tem que usar isso. Exatamente. E é assim, eu falo assim, com a criança, é tudo muito rápido, porque eles são essa esponjinha. Então, se o pai estiver disposto a se abrir e falar, não é onde eu errei, é no que eu posso melhorar, no que eu posso acertar, porque o pai não nasce, como você falou, com uma bula, com uma receita de como ele tem que educar. Então, assim, estou identificando isso, o que eu posso fazer? Mas esses pais precisam estar abertos para procurar essas profissionais. Agora, mais legal, na sua fala, a gente percebe que cada criança tem uma necessidade. Isso. Né? Então, realmente não tem uma bula, não tem uma receita, porque o cuidado vai ter que ser individualizado. Exatamente. Cadê as perguntas? A produção está me pedindo 2 minutinhos para organizar aqui na tela. Então, vou te dar esses 2 minutinhos também. Manda lá. Vida Melhor Oficial. Então, vou aproveitar esse tempinho para organizar e volto já, tá bom? Vamos lá, Andressa. Vou colocar agora na tela aqui as participações de vocês. Eu acho muito legal quando a gente ajuda de forma mais pontual, né? Sem dúvida. Mas, de toda forma, eu acho que o recado mais importante é esse olhar atento aos pequenos, principalmente, né? Exatamente. E algumas dicas importantes em relação a essa atenção do pai com os filhos, em relação à necessidade. O pai, ele não precisa atender aos desejos da criança, mas às necessidades. Ele precisa comer bem, ele precisa dormir bem, ele precisa brincar, ele precisa ter relações saudáveis. E tudo com equilíbrio. Tecnologia, horário de estudo, aquela quantidade de atividades que as crianças fazem, tudo com equilíbrio. Essas dicas já são assim, olha, meio caminho andado, eu diria para você hoje.
Vamos lá, Thelma Oliver, ela diz, uma criança de 8 anos que é muito tímida, chora por tudo, não gosta de trabalhar em grupo e sempre diz que é sensível, pode ser uma criança autista? Olha, é difícil a gente dizer assim que ela é. Ela precisaria fazer um exame para ver se ela faz parte do espectro do autista, mas o choro já está dizendo que essa criança tem alguma coisa, né? Então, assim, o pai precisa estar mais perto, conversar na escola, com os avós, com quem ela mais convive, para entender. A criança, ela precisa aprender a regular emocionalmente. E como que ela regula essa emoção? Ela precisa nomear. Então, ela precisa conhecer as emoções, né? Precisa saber, olha, isso que você está sentindo é medo, isso que você está sentindo é ciúme, isso que você está sentindo é raiva. E tudo bem sentir isso, faz parte, todos nós sentimos. Então, eu diria para esse pai, né, uma criança de 8 anos, ela já verbaliza bem, ela já está na escola. Então, assim, coisa pode estar acontecendo com essa criança. Muita coisa, mas assim, nunca já afirmar que ela pode ter um transtorno sem fazer um diagnóstico. A gente sempre procurando, né, gente, um diagnóstico do nada com uma pílula especial. Não é assim, né? Exatamente. Joselma Guerra, boa tarde. Gostaria de saber mais sobre birras das crianças. Eu amei a pergunta. Birra da criança. Lembra que eu falei que o cérebro da criança funciona? Ele termina a formação dele com 25 anos. Então, assim, o responsável para ajudar essa criança a entender o que ela está sentindo e o que está acontecendo com ela são os pais. O pai tem maturidade para isso, né? Então, o que é importante? Sempre o pai prestar atenção como ele está. Se ele está com algum problema no trabalho, com algum problema de relacionamento, com alguma questão, e aí a hora que a criança dá um choro, ele grita, essa criança vai continuar chorando. Então ele precisa entender como que ele está nessa hora. Birra de criança, pessoal, o mais importante é assim, não é deixar abandonada lá chorando, porque a criança, lembra, precisa de você para ajudar ela a regular as emoções. É você, naquele instante, falar, filha, você vai se acalmar, a hora que você se acalmar, a gente conversa. Também não adianta gritar com a criança, conversar com a criança na hora que ela está fazendo a birra, né? Aí vai ter um momento que ela vai parar e você vai precisar fazer isso que eu falei, nomear para ela o que ela está sentindo, o que são essas emoções, o que está acontecendo. Você tem uma leitura aí do que aconteceu no dia, será que é só uma frustração? Como é que você fica quando você recebe um não? Você gosta? Provavelmente ela também não, mas ela precisa entender a razão daquele não. Então, comece a trocar algumas palavrinhas, como por exemplo, se você não tomar banho agora, você vai ficar sem brincar. Se você já está intimidando, você já está ameaçando. Experimenta trocar o se pelo ou. Filha, ou você vai agora com a mamãe tomar banho, ou você vai ter que ficar sem a historinha, sem brincar, sem o videogame. Ou, nessa hora, você fez o quê? Deu oportunidade dela escolher. Você vai perceber que essa criança vai não ter medo de você, ela vai começar a respeitar você. Porque o se é uma ameaça para a criança. Lembrem, você é o responsável para ajudar ela a se regular emocionalmente. Ela não tem ainda a condição de fazer isso. Perfeito. Carlos Antônio diz assim, boa tarde, tenho uma dúvida. Um amigo meu me contou um pouco sua história. Diz que o pai era muito violento. A mãe faleceu quando tinha 13 anos. Sempre foi rebelde e cuidou dos irmãos menores. Hoje tem espectro narcisista, não tem empatia, é egocêntrico e manipulador. Tem algum tratamento para essas características que traz agora na vida adulta? Uau, bastante coisa, né? Olha, o narcisista, se realmente ele tem esse transtorno de personalidade, é identificado desde o início, realmente, e ele tem um acompanhamento, ele não tem cura. Todos os transtornos de personalidade são assim, né? E é muito difícil alguém com transtorno de personalidade querer ajuda, tá? É muito mais fácil eu tratar a família que vive com um narcisista do que o narcisista em si. É, né? Mesmo? Exatamente. Também é difícil a pessoa entender e aceitar que ela tem transtorno de personalidade narcisista. Ele acha, o narcisista, ele tem um foco só nele e ele acha que ele está certo. Então, para que eu vou procurar ajuda se eu estou certo, né? Mas, normalmente, quem vive com ele é que é afetado
E aí esse é aquilo que eu comportamento. sempre falo, ver se vai fazer sentido, se é assim mesmo. Se a família muda e aí, por exemplo, causa para ele consequências daquilo que ele tá fazendo, ele pode falar, opa, não tá sendo legal isso para mim, vou mudar. Pode ser. Né? De Pode repente, permitindo que ele experimente perdas. O mais importante é assim, a gente precisa mudar. É. Ninguém muda ninguém. Mas se você mudar, você vai causar uma reação naquele meio. E aí pode ser que aquela reação gere mudança no outro. Muito bem. Aprendemos um pouco, né? Mas vamos aprender mais. Volte outras vezes, Muito tá bom? obrigada, viu? Andressa Maradei, ela tá no psicóloga Andressa Maradei, tudo juntinho. E o WhatsApp é o 119 9869 3839. 119 9869 3839. Muito obrigada. Alguma consideração final? Não, só para dizer para esses pais assim que eles têm o maior tesouro da vida ali, mas eles não são os responsáveis 100% para essa criança ser feliz. Ele só precisa tomar atenção, cuidar dessa criança, mas a felicidade dela vai depender dela, não só dele. Ele precisa fazer a parte dele. Atenda as necessidades dos seus filhos e não os desejos dos seus filhos. Muito E bem. fiquem perto, fiquem próximos. Acho que essa é a maior lição. Muito Posso obrigada. deixar? Obrigada a você, Nada. querida. Até a próxima, uma ótima semana, Para viu? você também. E vamos lá, coisa boa.